Porque agora vamos falar sobre essa questão do Pix, que mexeu com todo o Brasil e eu imagino que os contadores aí não tiveram sossego e a Ruth vai me trazer um pouquinho sobre essa experiência, porque o assunto foi a taxação no Pix. Imagino que seu celular não parou, né? Tanto WhatsApp como ligação. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, Nerisvaldo. Boa tarde aos amigos e telespectadores do Chapada News. Prazer estar aqui, Nerisvaldo. Prazer é nosso, alegria é nossa. Aí, seu telefone não parou, foi uma semana corrida, Não parou, né? Uma semana super corrida. Todas as perguntas no mesmo nível. Vou pagar imposto no Pix agora. Meu celular foi bombardeado de mensagens, do pessoal querendo saber, querendo explicações. Então já vamos começar, né? Quais são as alterações? O que é que teve aí na mudança de regra? E Veja fica à vontade, bem, viu, Débora? É importante destacar que esse monitoramento, ele já existia, tá? Ele já existia. Mas a gente tinha limites menores antes. Era de R$2.000 para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica. Então, o monitoramento, ele já existia desde antes. E também, antes, essa exigência, ela estava apenas para as grandes instituições financeiras. E aí agora, com a Instrução Normativa 2219 de 2024, eles trouxeram uma ampliação dos limites, né? De 5.000 para pessoa física e 15.000 para pessoa jurídica. E também agora, todas as transações, toda a movimentação financeira deve ser declarada ao fisco por meio da e-financeira, que é uma declaração exclusiva para instituições financeiras, que antes eram para as grandes instituições, né, para os bancos físicos, e hoje todas as instituições financeiras de pagamento estão obrigadas a enviar ao fisco essa declaração. Então, o que aconteceu é que quando a Receita Federal soltou a IN, já se iniciou um rebuliço ali nas redes sociais, que o pessoal entendeu que eles estariam ali, naquele momento, obrigados a recolher o imposto. E, na verdade, a finalidade da instrução normativa era apenas regulamentar uma obrigação acessória da e-financeira para as instituições financeiras. Porém, com certeza aí, no decorrer dessas informações sendo enviadas, que elas serão enviadas semestralmente. Então, o primeiro semestre de 2025 será enviado até agosto, segundo semestre até fevereiro de 2026. Aí, agora, de posse da informação, a Receita Federal inicia um processo de fiscalização. Qual a intenção, qual a ideia dessa IN? Fechar o cerco e fiscalizar com mais intensidade, né, as movimentações financeiras aí no país. Quem é que pode ter problema aí com o fisco nessa situação? Veja bem, pessoas físicas que recebem acima de R$5.000 podem ter problema com o fisco. As pessoas jurídicas que recebem, eu digo recebem, mas na verdade eu vou corrigir aqui, é que movimentam, porque tanto informação de recebimentos quanto de pagamentos serão informados ao fisco. Eu, por exemplo, uso muito o Pix de outra pessoa, então é uma atenção redobrada quem faz isso, né? Uso do filho, do pai. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, os trabalhadores informais que não declaram, que apenas recebem os pagamentos aí, fazem os recebimentos, que tem cartão de crédito, movimenta também, TED, DOC, Pix, cartão de crédito, enfim. Esses trabalhadores informais precisam redobrar a atenção, tá? Porque agora o que a gente tem é uma fiscalização para as instituições financeiras. Porém, o fisco vai usar dessas informações para então fiscalizar quem? O contribuinte. Ô Ruth, permita-me, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. O que acontece? A gente acompanha as redes sociais e tem muitas brincadeiras, né? E eu digo até brincadeiras de mau gosto, porque talvez por ignorância as pessoas não conseguem compreender o quanto seremos afetados com essa medida. Porque o que eu entendo? Dessa forma, a gente obriga aquela pessoa que está na informalidade a abrir um MEI e aqueles que já têm o MEI aberto ser desenquadrado e ir para ME. E assim, sucessivamente, com isso, aumentando a arrecadação. Fora do ar aqui, eu falei com o Nerisvaldo o seguinte, que as pessoas saiu falando, eu fiz um Pix e não fui taxado. Não é justamente isso, não é no ato de você fazer ou receber um Pix. Porém, como você bem disse, semestralmente essas informações, caso você ceda essa movimentação, aí sim você vai ter que declarar, porque senão você pode ser multado, não é verdade? Exatamente. E olha como é complicado, que é como você disse, não é o recebimento, é você receber e pagar. Todas as Tem aquelas situações também de pessoas que compartilham o cartão de crédito, não é isso? Exato. E pelo que eu entendi na sua explicação, essa normativa, ela amplia o valor que era de 2.000 para pessoa física para 5.000 e a jurídica que foi para 15.000. Porém, o cerco se fechou porque vai ampliar para as outras instituições, como esses bancos digitais. Ou seja, no final das contas, quem menos tem é que
que será prejudicado. Exato, porque o que acontece com isso? A Receita Federal vai ter posse de todas essas informações. É importante destacar que a Receita Federal já tem muitas informações dos contribuintes. O carro que você compra, enfim, ele tem essas informações, elas são cruzadas, elas são coisa cruzadas. Que não acontecia antigamente, até por falta de tecnologia, hoje começou. Exato. E a Receita Federal e os órgãos fiscalizadores, eles fiscalizam dados. Então, o que eles criam? Obrigações acessórias para que eles tenham posse de dados para iniciar o processo fiscalizatório. Então, assim, quando a gente abre os sites, principalmente os sites do governo, eles estão tentando tranquilizar a sociedade, dizendo, não é taxado, de fato, não é taxado, o PIX não é taxado, mas tem uma finalidade, essa fiscalização, essa obrigação acessória para as instituições financeiras, que é fiscalizar. A Receita Federal quer normatizar tudo e ter posse dessas informações. Então, compartilhe o cartão de crédito com toda a família. Essas pessoas precisam ter atenção. Aqueles empréstimos que é feito em grupos familiares, no nome de uma pessoa só, em um CPF só, isso precisa ser observado também. Que às vezes o CPF daquela pessoa é onde eu posso pegar um empréstimo bacana, né? Exato. Eu não dou conta. Um outro ponto que é preciso ter bastante atenção são os trabalhadores de CLTs, que têm outras rendas informais. Então, assim, a renda do CLT já está ali declarada, já está informada para a Receita Federal. Mas e a renda informal? Essa que você movimenta recebendo PIX, fazendo pagamento de cartão de crédito, TED, DOC, empréstimos. É preciso ter muita atenção nessa regra e nessa nova normativa da Receita Federal, que é para as instituições financeiras, mas vem diretamente para os contribuintes. Chega na gente, com certeza. Né? Chega na gente. Ruth, sei lá, na contabilidade, que ela quiser, fica à vontade. Também a Débora já está participando. Qual é a maior dúvida que o pessoal tanto te liga, até pra gente deixar num momentinho preparado pro corte, para quem tá aí nos acompanhando, nos ouvindo. Ruth, porque assim, a gente tem que entender que a gente tá vivenciando um período diferente também no país, devido a essa questão do racha. E às vezes certas informações, elas são jogadas para realmente provocar tumulto. De um lado, às vezes, para dizer não é isso e no fundo é, e do outro lado, para exagerar o que era e que não é tanto. Você, por exemplo, aqui em Ceabra, a gente tá falando de interior, o pessoal liga mais preocupado com o quê? Vamos falar da empresa e da pessoa comum, da pessoa física. A pergunta mais corriqueira e que mais o pessoal liga perguntando, né? Ruth, quanto que eu vou pagar de imposto movimento X na minha conta? É a pergunta que mais aparece pra gente. Isso foi despertado depois mesmo da IN. Antes o pessoal já tinha um pouco essa preocupação, mas depois da divulgação da IN 2219, que normatizou o PIX, as novas regras pro PIX, o pessoal já liga perguntando quanto que eu vou pagar de imposto na minha movimentação no valor de X, tá? E já explicando, aproveitando a oportunidade para poder conseguir orientar os nossos contribuintes, as pessoas físicas principalmente, porque as perguntas com mais frequência é de pessoa física. Observe, a Receita Federal já está monitorando essas movimentações. Aí eu movimento acima de R$5.000. O que é que eu preciso fazer? Qual a preocupação que eu preciso ter? Primeira coisa, declarar esses valores. Porque o que acontece? O que a Receita Federal vai fazer? Ele já tem a informação das instituições financeiras do que eu recebi, do que eu gastei, por meio das instituições que mandam lá a informação para eles. E aí agora, no mês de março para abril, começa o período da declaração de imposto de renda. Aí a pessoa tem um cartão de crédito com limite de R$10.000, recebe movimentação de PIX ali na conta de R$20.000 e na época da declaração de imposto de renda, quanto é que está lá declarado? Nada. A pessoa não declara. Ou então, vamos falar... É um perigo, então. Perigo. Ou declara um valor abaixo. Ou declara um valor abaixo, por exemplo, os que... Muitas vezes nem por achar que é esperto, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Né? Por exemplo, quem está vinculado à CLT, que está com a sua carteira assinada, vai lá e declara o seu salário recebido, mas não declara as outras movimentações, os outros recebimentos. Você recebe tanto, mas gasta quatro vezes mais do que isso. Né? A Receita Federal vai ter posse dessas informações por meio da E-Financeira, tá? Para cruzar justamente com a sua declaração de imposto de renda. Então é preciso ter muita atenção. Vou ser multado, Ruth? Não. A Receita Federal, ela trabalha com a autorregularização. Então o que é que vai acontecer para a pessoa que esteja enquadrada nessa situação que a gente explicou aqui? Ele vai receber uma cartinha da Receita Federal pedindo para que ele explique de onde que veio aquela movimentação que não está declarada, né? Ele vai dizer, recebi essa informação, mas você me mandou essa, ou então você não me mandou. Então, justifique. E aproveitando para falar de quem compartilha o cartão de crédito com a família, com os amigos, que é muito comum de acontecer. Ruth, então eu tenho que parar. Você tem duas opções. Ou parar para livrar um problema, tá? Ou então você vai precisar ter documentos que comprove essa movimentação no seu cartão de crédito. Ou seja, emprestei o meu cartão para Débora e Débora fez uma consulta. Débora, traga a nota fiscal da consulta e essa nota fiscal
fiscal vai estar casando com o valor do Pix que você fez na minha conta para eu pagar o meu cartão de crédito. Então, isso seria um controle, Nerisvaldo, muito grande, né? A pessoa uma defesa, você está se organizando. É uma defesa. Mas imagine o trabalho que prefiro não emprestar. Eu prefiro não emprestar. Débora, eu não vou mais usar mais teu cartão. Mas vamos lá. Do que ter toda essa trabalheira de pegue a nota, me dê a nota, casando com o Pix. E aí eu vou ter que fazer, eu, pessoa física, loucura. Vou ter que fazer a minha contabilidade, entende? Então, vai ter você tem essas duas opções. Ou para de emprestar, ou então se controle. Para quando a cartinha chegar, você já vai gelar. Já vai dar uma de Deolane, não, que a Deolane tá na rede social. Eu tenho 30 milhões, como é que eu não posso ter? Nem todo mundo pode ser a Deolane. Importante salientar, né, Nerisvaldo, que movimentações inferiores a esse valor não serão declaradas ao fisco. Outro ponto importante, o sigilo bancário, ele prevalece, tá? Porque a informação, para onde você mandou o Pix, de quem você recebeu, para onde foi o DOC, o TED, isso não vai para a Receita Federal, vai o montante de valor. Então, e outro ponto de atenção, Ruth, eu movimentei no Nubank R$3.000 e na outra instituição R$5.000. Como é que funciona isso? A Nubank não vai mandar informação porque a informação que ela tem é inferior ao limite. Porém, se em algum momento você extrapolar esse limite na Nubank, ela vai informar todo o período retroativo. Provocou. Exatamente. Então, assim, é preciso ter muita atenção. Mexeu no vespeiro aí. Exatamente. Então, o recado, acho que principal e fundamental, para não ter problema, não empreste o cartão, que aí é muita confusão, já explica. Esse é o assunto do momento. Ruth, vai ter uma live daqui a pouco lá com vocês, Teremos uma live às 19h30 com a amiga contadora lá de Feira de Santana, Gabriela Trindade, da Inovare Contabilidade. Nós iremos também abrir de forma explanar com mais detalhes, Nerisvaldo. Vamos falar também das pessoas jurídicas, se você me permite já abrir uma adendo aqui sobre as pessoas jurídicas, que o limite, Débora, é de R$15.000. O que acontece? O microempreendedor que movimenta mais do que esse limite, é importante fazer o desenquadramento do microempreendedor. Que é bastante burocrático, Que é bastante burocrático. A gente tem até 31 de janeiro para fazer esse desenquadramento de forma opcional. É preciso observar, e aí muitas vezes a gente tem a situação do empresário que tem um microempreendedor individual, não movimenta o CNPJ, a conta jurídica, às vezes nem tem conta jurídica, o CNPJ do microempreendedor, e movimenta tudo isso na pessoa física. Ruth, o que é que eu faço agora? Eu recomendo, olha, o microempreendedor tem um limite de R$6.750 por mês. Então, abra a conta jurídica desse microempreendedor e faça os seus recebimentos por meio dessa conta jurídica, se atentando aos limites, que é de R$81.000 no ano, e aos 15.000 aí das informações financeiras. Então, fazendo esse controle, você descarrega um pouco o seu CPF e não fica aí na mira do fisco. Às vezes o pessoal também, além de sobrecarregar o limite do microempreendedor, também sobrecarrega o limite do CPF. Se isso estiver acontecendo com você, a alternativa é constituir aí, fazer a mudança, o desenquadramento para uma microempresa. Tá? Pergunta do seguidor. Pergunta ela se passar do valor declarado, do valor que teremos que devolver para o governo, pessoa física. Tá aqui, deu para entender? Deu para entender. Na verdade, você não vai ter que devolver, assim, no rigor da palavra. Mas o que acontece? A Receita Federal vai te perguntar de onde veio, você vai poder responder de onde veio, e a Receita Federal vai dizer, pronto, tá justificado. Agora vai lá na declaração e informa isso para mim. Automaticamente, quando você coloca esses valores na declaração, vai ser calculado o valor do imposto de renda a recolher. Então, você vai recolher o imposto referente a esse excedente, certo? Em outras palavras, vai devolver para o Vai devolver. Em forma de imposto. Em forma de imposto. Vai devolver. Gente, só muda a forma de falar, mas em outras palavras, é retornar para o governo, sim. É retornar em forma de imposto, utilizando a tabela progressiva do imposto de renda, que ainda não teve aumento, né, não teve reajuste na tabela, porque existe aí uma suposição, umas falas, que o limite do imposto de renda vai ser aumentado aí para R$5.000 na tabela, então quem recebe até 5.000 ficaria isento de imposto, mas nada saiu ainda. Então a regra que a gente tem é que, movimentando acima desse valor, sim, vai ser tributado pela tabela e sim, existe recolhimento de imposto. Ruth, eu acho engraçado que, assim, tem anualmente, né, de janeiro, tem o reajuste salarial e automaticamente quem é MEI também é reajustado esse valor. Agora, o que fica defasado é o valor que você pode movimentar que continua estagnado. Então, é cada vez mais difícil empreender nesse país, não é verdade? É extremamente difícil. Eu entendo a dificuldade que os empresários têm para conseguir driblar todas essas situações. E eu sempre digo assim, optem
pela elisão fiscal, porque existem maneiras de você diminuir o seu imposto, existe maneiras de você pagar menos imposto. Quando você opta pela evasão fiscal, você está na mão do fisco e isso fica muito mais caro para você depois. Então é preciso fazer planejamento tributário, observar as normas, buscar novas formas de tributação para você tentar pagar um pouco menos de imposto. Qual o percentual que você tem que, nesse caso aí, devolver? Não. Já estão perguntando aqui também, viu? Aí tem como driblar, não, você tem no cartão, cara. Você tem noção, tem um percentual fixo? Não existe um percentual fixo, porque isso vai ser tributado de acordo com a tabela do imposto de renda, que é progressiva. Então, vai lá, pode chegar até os 27,5%. Tá? Não existe um percentual fixo. Você não tem pra onde fugir, não. Ficar aqui toda hora dando um jeitinho. Fala, Carla. Ruth, a seguidora Marcela quer saber se até as compras que ela faz no supermercado, no cartão de crédito ou débito, ela deve agora colocar o CPF ou dela ou de alguém que esteja comprando. Veja bem, a obrigatoriedade de informar o CPF na nota fiscal é se essa movimentação for acima de R$600. Aí você não tem nem como escolher, você precisa mesmo entregar o seu CPF. Se a movimentação for inferior a isso, você pode optar por informar ou não, tá? Então, essas compras que vocês fazem, que as pessoas fazem, que nós fazemos, e que eu informo o meu CPF, a Receita Federal conhece. O que eu não informo, a Receita Federal não conhece, não tem como. Não existe um CPF vinculado, não tem como ele monitorar essas informações aí, cruzar esses dados. Agora, se você compra acima de 600, vai precisar informar seu CPF, a Receita Federal vai ter conhecimento, sim. Muito bem, mandar um abraço aqui para W. Kellyson, agradecer pela audiência, viu? A gente não cai nessas ondas aqui, não. Ô, povo ligeiro, essa galera não é brinquedo, não. Ruth, muito obrigado pelo papo e reforçando mais uma vez, para você que está em casa acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, todas as dúvidas. Elisvaldo, eu fiquei com algumas dúvidas. Hoje, a partir de que horas a live? 19h30. E o pessoal pode participar também, né? Pode enviar perguntas lá para a gente poder esclarecer, responder, tirar todas as dúvidas, para a gente poder não ser pego de surpresa aí pelo Leão. Porque vai acontecer. Esse ano, eu digo que esse ano ainda a gente vai ter uma tranquilidade, porque as informações desse ano de 2025 serão informadas semestralmente. Então, a partir de 2026, na declaração de imposto de renda de pessoa física, é que a gente começa a ter algumas surpresas. Ou após ela, com as notificações e mensagens aí da Receita Federal. Importante destacar que a Receita Federal não manda mensagem de WhatsApp, SMS para ninguém. Tomar cuidado com o golpe aí, né? Com golpe, cuidado com golpe. O comunicado é todo por carta. A Receita Federal envia mesmo cartinha, não envia nada no e-mail, é carta. Você recebe uma correspondência pelos correios. Nesse caso, as pessoas, a pessoa física, né, que já tem tanta coisa aí, vai ter que ter uma relação mais próxima também com as contabilidades. Vai precisar ter uma relação mais próxima com a contabilidade. E automaticamente pagar mais imposto. Que essa é o desejo do governo, arrecadar mais imposto, botar mais pedra na sua sacola. Olha, gente, é um desabafo de quem não aguenta Desabafa, mais. Débora. Eu fico muito triste porque, assim, a gente fala isso num tom de brincadeira, mas é triste. É sério. Porque eu vejo pessoas, eu tenho como exemplo de pessoas que trabalham comigo, que trabalham dia e noite, porque o salário não é suficiente para se manter. E aí, esse extra que ele faz, ele vai ter que declarar se ele já está fazendo esse extra porque o que ele ganha já não é suficiente. Mas o governo, ele está insatisfeito, ele quer mais de mim, ele quer mais de você. Então, é revoltante. É dor de cabeça pro empreendedor, que é onde a gente falou, para você ser um empreendedor no país é difícil, e pra pessoa comum que dá um jeitinho para tirar um por fora, porque já tá difícil. E vou falar mais aqui. Eu cheguei em um estabelecimento para tomar um café e, indignada, ela virou para mim e falou assim: Débora, não fica assim, que é só pros grandes empresários, é pros ricos que só negam. Eu falei: minha querida, essa conta chega para todos nós. Para todos nós. Eu falei: você acha que o valor da consulta médica que você paga não vai ser embutido esse valor? Porque o médico vai estar sendo recolhido mais imposto, que inclusive, Ruth, eu comentei contigo aqui em off, mas eu recebi um vídeo explicando justamente essa questão dos profissionais ligados à saúde, como dentistas, médicos, psicólogos, que agora terão que informar tudo direitinho no aplicativo, também justamente para evitar a sonegação de imposto. E com isso, o cerco se fechando para esses profissionais, logicamente, na ponta da linha, seu serviço ficará mais caro. É a lógica. E quem sofre com isso? O pobre, meu Deus do céu. E aí tem gente fazendo brincadeira: eu fiz o Pix, não fui taxado. Realmente, você não foi taxado. Agora, continue recebendo e fazendo o Pix e não declarando, para você ver se vai continuar dando certo. Exatamente. A taxação, ela não existe porque a Constituição Federal não permite imposto sobre movimentação financeira, tá? É preciso ter uma emenda constitucional para isso. Porém, existe uma tabela progressiva de imposto de renda, existe uma obrigatoriedade das instituições informarem. O jeitinho vai
pesando do outro lado. Exatamente. Né? Então, assim, no final das contas, onde que a gente para? Lá na tabela progressiva, onde eu vou informar todos os meus rendimentos e vou ser tributado no imposto de renda. Então, assim, porque as pessoas, Débora, é bom deixar muito claro isso, não existe taxação, mas pode existir sim um valor a recolher a título de imposto de renda, sem sombra de dúvida. Então, é preciso ter muito cuidado e cautela. Isso que Débora falou a respeito dos profissionais da área de saúde, é uma nova regra também que entrou em vigência, e vocês não poderão mais entregar o recibo simples aí para os seus pacientes, para que eles declarem isso no imposto de renda. Receita Federal não vai mais aceitar, por isso criou um aplicativo dentro do próprio site da Receita Federal, um aplicativo da Receita Federal, onde esses recibos precisaram ser feitos por lá. Automaticamente a informação vai lá pro Carnê-Leão. Tem muita gente que nem sabe o que é um Carnê-Leão. Vai lá pro Carnê-Leão, você vai ter que preencher o Carnê-Leão e recolher o imposto devido. Resumindo, a consulta pode ficar sim mais cara. Vai ficar mais cara. E aí, Com tá certeza. impactando o pobre ou não tá? Vai ficar mais É só pro rico? Bom, Ruth, obrigado por hoje, viu? Nada, Michel. Muita dúvida aí. A Débora vem trazendo muito esse assunto, esse tema aí pra gente no Jornal do Porque Meio realmente Dia. eu fico indignada e eu sei que minha indignação é a de tantos outros brasileiros que já não aguentam mais, viu, Ruth? Eu compreendo perfeitamente. Gostaria também de dizer, né, Erisvaldo, àqueles que nos assistem, que ainda tiver dúvidas sobre o assunto, pode agendar com a gente lá um horário para que a gente possa conversar, esclarecer essas dúvidas. Contabilidade. A procura está gigantesca, tá, gente? Às vezes o pessoal, Ruth, não é que eu não queira, é porque a procura está muito grande mesmo, das pessoas querendo marcar, querendo conversar, querendo entender, querendo saber como que podem se regularizar para poder evitar aí a boca do leão. Gente, ó, vá lá no Instagram, Contaso Contabilidade, tá? Pra quem tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, eu preciso entender, quero marcar um tempo lá com a Ruth ou com alguém da equipe. Vai lá no Instagram, Contaso Contabilidade, tá? Contaso Contabilidade. Certinho, Ruth? Certinho, é isso mesmo. E hoje tem live para quem quiser acompanhar. É importante, viu, gente? Parece que não, a gente sempre fala aqui sobre essa questão de economia, né? Que deveria estar na sala de aula, a importância a gente tratar sobre esses temas, né? No dia a dia. Parece ser um assunto chato. É tratado hoje e a bomba chega para você no dia de amanhã e às vezes fica parecendo que ele pegou de surpresa e não pegou de surpresa. É porque às vezes parece que é um assunto chato, como a matemática é chata, né? Ninguém quer. Exatamente. Então é uma questão que é importante a gente tá debatendo e buscando entender, principalmente aquele da classe mais baixa, porque sobra pra gente, não tem jeito.